Olá vocês, como vocês estão? Espero que bem. Hoje o assunto é ansiedade. Bom, ultimamente a ansiedade tem tentado tomar esse posto que era da depressão de mal do século, né? Todo mundo fica tentando definir qual é o mal do século. Ninguém se dá conta de que o mal de todos os séculos é o ser humano. E tem chegado sempre... É claro que a vizinha vai gritar na hora de gravar, óbvio. A ansiedade, ela pega de um jeito que a gente não consegue explicar e talvez por isso ela seja tão assustadora. Uma coisa que acontece muito comigo quando eu tenho algumas crises de ansiedade, e quem tem sabe do que eu tô falando. Dá aquela sensação assim de que vai acabar tudo de repente, que não tem solução e que você tá num mato sem cachorro, mas não, você tá no mesmo lugar. Só que na sua cabeça a coisa tá acontecendo de forma tão acelerada que vai acontecer e o mundo vai acabar. Mas é só o seu, tá? Não é de todo mundo. O mundo vai acabar e você não sabe o que fazer. Você não consegue respirar. De repente, você não tá em si mais. E eu tenho tido esse problema, infelizmente, quando eu tô sozinho. Isso não é legal. Quando você tá numa crise de ansiedade, muito difícil você ter o autocontrole de, sei lá, vou ligar para um amigo para... sei lá, me acalmar, conversar e me acalmar. Não acontece. Então é um desespero avassalador que a gente não sabe o que vai acontecer. Mas fazer o que, né? Tem muita gente que associa o aumento dos casos de ansiedade com o tempo em frente às telas. Eu tenho notado que realmente tem essa relação. Eu tenho visto crianças que estão ficando cada vez mais dependentes de tela e elas estão acontecendo... Assim, tem uma coisa que acontecia comigo que eu achava que era muito meu, assim. Eu falava, pô, deve ser alguma coisa comigo, eu não sei. Que eu tinha alguns tiques de ansiedade nervoso que eu desenvolvi ao longo do tempo. E isso foi desenvolvido com celular e com rede social, que era uma coisa assim, sabe aquela coisa do imediatismo, de você mandar uma mensagem e ficar esperando e tal? E aí, cara, vai ficando tão... a ansiedade vai pegando tanto, você vai desenvolvendo formas físicas de expressar isso que você está sentindo. E geralmente são coisas que começam de forma inconsciente, tipo, você dá aquela, aqui assim, você faz aquela, dá aquela puxada, pisca mais, sabe, dá aquela puxada aqui no pescoço, começa a mexer mais nas mãos. Cara, e isso eu achava que era meu, assim, pô, é assim que eu lido, porque eu tô ansioso aqui e tal. Mas na época que eu comecei a mexer com telas e tal, eu não tinha essa noção do que era, do que se tornaria, né? Do tanto que ia me impactar essa ansiedade. E hoje em dia eu vejo crianças, um dia eu vi, tinha uma criança, enfim, tava na tela e tava cada vez mais nas telas. E certo dia, na hora que foi tirar a tela, a primeira coisa que ela fez foi assim, ó. Não, pegou pra assistir, a boquinha puxou assim. Eu falei, cara, isso aconteceu comigo há literalmente 15 anos atrás. E tá acontecendo agora com criança. Vocês têm noção do quão desesperador isso é? Porque se pensa bem, se você aí, a faixa etária desse canal geralmente são pessoas um pouco mais velhas. Se você aí, que tá com mais de 30... tem os seus ataques nervosos, tem as suas crises nervosas, e você sabe que parte disso que começou com as telas começou na adolescência. Imagina o impacto que essas crises teriam na sua adolescência se tivessem começado na sua infância. Pensa nisso toda vez que botar um celular na mão do seu filho. Mas como controlar isso? Você me pergunta, jovem padawan. E eu te respondo, eu não sei. Porque a gente ainda está no grupo de estudo. A gente não faz parte de um grupo que já passou pelo estudo de como acontece e tal. A gente é o grupo de estudo. Daqui a um tempo vão analisar a gente para saber o que acontece. Vocês têm noção disso? Do quão desesperador é isso? Então cada um lida da forma que consegue. Como que eu tenho lidado? Eu vou contar para vocês. Eu retirei todas as notificações de WhatsApp, todas as notificações do Instagram. Eu não uso o Facebook. Eu criei o TikTok só para jogar alguns vídeos rápidos lá, mas eu nunca consumi o TikTok. Eu sei que se eu consumisse o TikTok, minha ansiedade ia estralar. Nem entro. E eu tenho feito isso aqui e as lives no canal, inclusive, para passar. Então uma forma que eu tenho tido de lidar com isso
é tentar fazer coisas que vão no meu tempo. Esse vlog tá no meu tempo. As lives são no meu tempo. As conversas que eu tenho, eu escolho ter conversas onde eu consigo me acalmar conversando. Eu tento me afastar de pessoas que são muito imediatistas. A pessoa que fala pra mim, vamos, pra mim não serve pra conviver assim no dia a dia. Eu posso conviver com uma coisa assim, é trabalho e tal, mas a pessoa ali pra ter uma amizade comigo, alguma coisa assim, a pessoa que é do tipo, vai, fala logo, pra mim não serve, porque eu tenho que falar no meu tempo, você tem que falar no seu tempo. A outra pessoa tem que falar no tempo dela. Então a pessoa virar e falar assim, você é muito devagar. Não, eu tô no meu tempo, eu não tenho que me encaixar na sua agenda. Se você veio conversar comigo, uma coisa que é um assunto longo, e você só tem 2 minutos, o erro tá em você. Por que você não veio antes? Eu não tenho que me encaixar nessa urgência. Que nos leva às pessoas com quem a gente convive, né? Mas nem tudo somos nós. A gente tem as pessoas que a gente convive, a gente vive em sociedade, né? E, cara, a coisa mais bizarra que tem é você conviver com uma pessoa que tem urgência em tudo, que o tempo inteiro tá enlouquecida e tem que ser tudo no tempo dela. Cara, não funciona. Porque quando você tá você tá vivendo sob a ansiedade, sabe? A ansiedade paira sobre você. Qualquer coisa é uma tempestade em copo d'água. Então, a pessoa fala algo com você, você entende de uma forma totalmente distorcida, e você vai ver daqui a um tempo que não é sobre o que a pessoa disse, é sobre o que você entendeu. Tá errado, gente. Precisamos começar a ouvir o que tem sido dito, não o que nós estamos ouvindo. Vocês estão entendendo que a nossa urgência faz com que o que a pessoa diz soe mais agressivo, soe mais impositivo, e não é. Da mesma forma que a gente tem para falar, para ouvir. Isso impacta diretamente nas relações sociais, porque a gente está vendo pessoas que se relacionam cada vez menos diretamente com outras pessoas. O que diz respeito a amizades, bate-papos, tudo que é fora da rede social tem sido cada vez mais escasso, e as pessoas estão sempre lidando umas com as outras de uma forma tão urgente que parece que foi combinado. Sabe quando você tem um contrato? Sabe aquele pessoal que tem se alugado no Japão, se não me engano, para ser seu companheiro por um dia? Ah, eu preciso ir ao cinema, eu vou lá e contrato uma pessoa para ir comigo e tal. Parece que as amizades estão virando isso. Vamos, a gente tem 40 minutos, vamos sentar, me fala, vai, você, tá? Não, então beleza, então semana que vem a gente se vê de novo. Cara, tá sendo uma coisa tão amarrada que eu não tô sabendo lidar com isso. E eu já não sei lidar com as coisas. Então, quando eu não consigo lidar com algo que antes eu conseguia lidar minimamente, isso buga a minha cabeça. E eu não sei lidar. Então, o que eu faço? Eu trago aqui para falar com vocês. Porque eu tenho visto isso acontecer e eu não consigo ver uma saída para esse tipo de situação. Eu não consigo ver uma saída para isso. Porque a impressão que passa é que cada vez mais isso vai piorar. Isso vai se potencializar e daqui a pouco a gente está conversando só pelo WhatsApp ou pelo Telegram ou por qualquer outro tipo de aplicativo ou FaceTime, e nunca vai ser mais uma relação de amizade, sabe? De vamos sentar e tomar um café? Mas sobre o que você quer falar? Não, eu quero saber do seu dia. Isso não é legal? Isso não é interessante? Pois é, assim que a gente fazia um tempo atrás. E isso tá perdendo. Porque aqui, ó, eu preciso ver os memes do dia. Cara, desliga disso. Você não precisa ver os memes do dia. E finalmente, o impacto que tem causado nas pessoas mesmo é o impacto nos relacionamentos, cara. Porque tudo tem sido tão urgente, mas tudo tem sido tão efêmero, que os relacionamentos, eles de fato estão se tornando coisas raras. Porque hoje em dia não existe mais a possibilidade de você levar as coisas num tempo saudável. Isso tem matado relacionamentos. Se eu estou me relacionando com alguém, eu gosto de compartilhar algumas coisas que eu faria naturalmente com essa pessoa. Do tipo, vamos ver um filme? Vamos. O que consiste em ver o filme? Vamos se afastar de tudo, somos só eu e você, e a gente vai tirar 2 horas aqui para poder assistir isso e vamos compartilhar essa experiência. Você tem conseguido fazer isso sem mexer no celular? Tem? Se você tem conseguido fazer isso, você é um 0,0000. Porque não tá rolando, gente. Tá cada vez mais corrido. E um ambiente onde você não pode imprimir essa ansiedade é no relacionamento. Porque deveria ser um momento de paz. Deveria ser um momento de tranquilidade. Deveria ser um momento onde você para e fala:
desacelerei. Mas não, como tudo tá assim, e as redes sociais alimentam isso com certos discursos, do tipo, ai, não deu certo, passa pra frente, passa pro próximo, passa pra próxima. Tá todo mundo assimilando isso, gente, sabe? E tipo, relacionamento não é TikTok. Não dá pra apontar as soluções, passar pro próximo e ver o que vai dar. Ninguém mais tenta corrigir um problema. Vocês já repararam isso? Tá tudo descartável. É a geração de relacionamentos xing-ling. Deu problema? Joga fora e pega outro. Deu problema? Joga fora e pega outro. Afinal de contas, tem tanta gente disponível. Isso tem despertado nas pessoas uma outra coisa que é assunto para outro vídeo, mas que eu vou falar rapidinho, que é o efeito cardápio Netflix. Porque você tá na rede social e todo mundo tá com uma vida tão legal, mas tão legal, e você fica pensando, essa pessoa que tá comigo nem é tão legal assim, essa pessoa que tá comigo, ela é acomodada, essa pessoa que tá comigo, ela não faz tantas coisas legais, olha só, o fulano com a fulana tá viajando para Paris, essa pessoa que não vai poder ir comigo nem pra Cabo Frio, essa, sabe, isso aqui, nossa, tá... Só que é uma coisa assim, você tá vendo ali o retrato que a pessoa quer passar, você tá vendo situações que a pessoa quis registrar, você não vê o background, você não vê o que tem acontecido, e você viu isso tudo aqui em 5 minutos. Sabe quanto tempo levou para aquela foto ser construída? Para uma pessoa fazer uma viagem despreocupada de 1 mês pela Europa? Levou anos, anos. E provavelmente essas pessoas que estão bem resolvidas lá, que estão com a vida tranquila lá, não estavam se comparando com os outros. Provavelmente elas estavam se apoiando. Então, no momento em que você deixa essa ansiedade social afetar o seu relacionamento, acabou, acabou. Então, a ansiedade pode não ser o mal do século, mas eu vou te falar que tem feito muito mal por aqui. Quando eu falo por aqui mesmo. E pra você? Tem sido ansioso? Você tem respeitado seu tempo? Você tem respeitado seus limites? Ficam as perguntas, não é verdade? Agora, se você assistiu até aqui, deixa seu like, se inscreve no canal, manda para algum amigo ou alguma amiga que precisa ouvir isso e até a próxima.